Isaías é o capítulo agora 26. Capítulo 26 tem 21 versículos. Alguém tem a NVI aí? A nova versão internacional? Vou ver se eu acho ela aqui, porque eu preparei essa mensagem usando a versão da NVI de novo. Eu vou ver aqui. Não, NVI é nova versão internacional. Glória a Deus. Aleluia. Eu até consegui aqui. Isaías, capítulo que eu falei, 26, né? Isso aí. Vamos ficar de pés para a gente fazer a leitura, porque é a palavra de Deus, né? Reverência, né? A gente tem que ter assim, uma postura um pouco mais reverente, né? Achou aí? Isaías capítulo 26 diz assim: naquele dia, este cântico será entoado na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e muralhas. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés a pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e o meu espírito no meu íntimo te busca, pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, ó Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não reviverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo, mas os teus mortos e o meu cadáver reviverão e ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz,
a terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre nos seus quartos e tranque as portas em sua retaguarda. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Termina aqui o capítulo 26. Amém? Amém. Maravilha, graças a Deus, que Deus abençoe. Irmãos, você viu que esse capítulo 26, começa falando que naquele dia se entoará este cântico. Mas o que eu achei curioso? Que nós primeiro, poucos dias, acho que talvez tenha um mês, a gente falou do capítulo 24, né? A semana passada a gente falou o capítulo 25. Aí Deus tinha mais agora no capítulo 26, né? Então falamos algo nos 2 capítulos anteriores e temos agora ainda falar nesse capítulo 26. Como se fosse uma continuidade da obra de salvação que foi oferecida lá nos capítulos anteriores. O 24 colocando, sendo específico no reino de Deus, né? E o 25 a gente comparou como se fosse uma doxologia. Lembra dessa palavra? Doxologia. O que é uma doxologia? Um cântico de exaltação a Deus. Um cântico de exaltação ao Senhor. E aqui o 26 também é um cântico. E é informado aqui que o povo de Deus cantará esse cântico. Amém? Começa o versículo assim: naquele dia se entoará este cântico. Aleluia? Amém. Então vamos lá. A gente não vai falar cada versículo, mas eu dividi aqui, né? Dos versículos 1 ao 9, 1 ao 9, temos aí a salvação estabelecida. Começa, irmãos, esse capítulo, o cântico começa com a declaração de uma cidade forte, não é isso? Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Uma forte cidade, há uma cidade forte aqui. Irmãos, eu digo isso, de vez em quando, talvez alguém não tenha ouvido, mas confirma, caso já tenha ouvido. Na antiguidade, as cidades consideradas fortes eram cidades com muros e portões. As cidades fortes, cidades fortalezas, eram as cidades com muros e portões. Nem todas as cidades eram assim. Nem todas as cidades construíam muros. Nem todas as cidades tinham portões e ferrolhos, né? As cidades sem muros eram tidas como vulneráveis, enquanto que as cidades com muros ofereciam um senso de segurança e proteção. Por quê? Ainda naquela época as florestas haviam mais do que hoje. Então o que acontecia? Animais selvagens saíam às vezes das florestas para perambular pela cidade, entrar nas cidades. Então, de vez em quando, entrava a cidade à noite, surpreendia alguém, ou dependendo até de dia, surpreendia e levava alguém como preso, uma criança, por exemplo. Então, todo mundo tinha que dormir cedo, trancar as portas da sua casa. Normalmente, isso não acontecia numa cidade murada, onde as portas eram trancadas à noite. Poderia ainda acontecer de algum exército atacar uma cidade, e se elas tivessem muros e portas, era muito mais fácil de ser tomada pelo inimigo, sim ou não? Os muros e os portões de uma cidade dificultavam essa ação de algum exército inimigo, porque lá em cima tinha o arauto.
aquele que vigiava e via às vezes o exército, o inimigo vindo de longe. Então ele tocava a trombeta para dizer que havia um perigo, mesmo que a cidade fosse murada e tivesse trancada. Então, paralelamente falando, espiritualmente falando, a cidade forte é entendida na Bíblia como uma cidade na qual se encontra proteção, onde os habitantes se sentem seguros e onde habita justiça. A cidade de Deus é assim. Amém. Essas e outras características definem uma cidade forte. E essa aqui tem um detalhe a mais, pois diz que o Senhor estabelece a salvação nela. Olha, Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Final do verso 1. Está vendo aí? E é próprio da salvação, meus irmãos, conceder segurança, firmeza e proteção. É próprio na verdade, a palavra salvação, o grego lá é souzo, ela significa tudo isso: saúde, segurança, proteção. Não é salvação somente aquela da vida eterna, mas não, ela engloba tudo. É semelhante à palavra bem-aventurado no Antigo Testamento, e que ela aparece no Novo Testamento também. Essa palavra salvação, ela engloba tudo, é uma palavra completa, uma palavra cheia, é alegria, felicidade, salvação mesmo, saúde, livramento, proteção. Isso é igual tanto de significado que a palavra salvação tem. Inclusive o verso 3 acrescenta assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Outra palavra, paz. Aleluia. Paz perfeita. A NVI fala paz perfeita. Tu guardarás em perfeita paz. Aleluia. Uma coisa é alguém achar que tem paz, ou sentir-se em paz com alguma situação específica. Outra é ter a paz perfeita. Quem tem a paz perfeita? Só o povo de Deus. Porque Jesus falou o quê? Deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. João 14, verso 27. Esse é o primeiro discurso de despedida de Jesus. E se encerra com esta palavra: deixo-vos a minha paz. Olha que bênção. Irmãos, em Israel, quando as pessoas se despediam, era costume saudar com um voto de paz. A igreja, como é que a igreja saúda? A paz do Senhor. Paz de Deus, irmão. Paz de Cristo. E aí vai. Então, quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, você não está falando bobagem. Quando você cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, ela deu exemplo aqui quinta-feira, falando nisso, até a pregadora de quinta, que ela não conseguiu pregar na quinta, e você era. Falou aqui lá do avô, eu recebo a paz. Então, quando a gente dá a paz do Senhor, quando você sair hoje daqui e for cumprimentar o seu irmão aí, na hora de sair, na hora da nossa despedida aqui, pense nisso que nós estamos falando. Não fique com vergonha de dar a paz. Nós estamos dentro da igreja. Na rua não tem problema, quanto mais aqui na igreja. Não dá a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a paz que excede todo o entendimento, o apóstolo Paulo diz. Que guarda o nosso coração. Então, voltando lá, Jesus, ele fez isso, Ele não tem a paz, ou ele não deu a paz, como ele diz, deixo-vos a paz, dou a minha paz, não apenas como um voto. Eu desejo que você tenha paz. A gente faz isso. Os meus votos para você é que você seja uma pessoa de paz, ou da paz.
ou que tenha paz na sua vida. A gente faz isso, mas Deus, Jesus, não deu apenas votos de paz, Ele dá a paz. Ele deu a paz aos seus discípulos naquele momento. Ele é capaz de dar a paz real. O mundo, Jesus falou, não é a mesma do mundo. Ele quis dizer que conhece. O mundo conhece uma certa paz. Busca, vai atrás dela. Mas qual que é a definição de paz no mundo? Aquela situação de sossego, né? Formal, de que ninguém me perturbe. Estou em paz, ninguém me perturbe. Estou em paz. Não vem não. Está em paz, né? Uma vida sem ameaças e medos. Mas, meus irmãos, prestem atenção, desde que o mundo se soltou de Deus, não tem como encontrar a verdadeira paz. O mundo se encontra essencialmente na falta de paz. Desde que ele se soltou de Deus. Ele anseia por paz e, apesar disso, não consegue nem encontrá-la e nem concedê-la. Então Jesus enfatiza, não vos dou como a dá ao mundo. Ele está falando de uma paz completamente diferente. Ele sabe que daqui a pouco, né, ali, quando ele estava falando essas palavras, terminando aqueles momentos ali, ele ia partir para a cruz. Seus discípulos iam sofrer uma aflição. Ele sabe que para ele próprio e seu grupo ali de discípulos está para vir tudo, menos um tempo pacífico. Mas ele assim mesmo fala da paz. Ele fala expressamente da sua paz, porque essa é uma paz completa, mesmo em meio às piores aflições de todos os lados e na mais extrema escuridão. Tem hora que você parece na escuridão. Tem hora que a aflição é grande. E Jesus disse, deixo a minha paz para você nessa hora. Durante todos os eventos dali para frente, que culminou na crucificação, olha você ver que Jesus tinha paz. Ele falou, saiu da boca dele alguma palavra sem paz? Nenhuma palavra sem paz. Nenhuma única palavra amarga. Nenhuma única palavra desesperada. Então ele tinha todo o direito de afirmar, a minha paz. É a paz com Deus. Mas essa paz não é apenas característica dele. Por quê? Quando você e eu recebemos a paz, todos aqueles que receberam a paz, a história da igreja até hoje demonstra que essa paz de Jesus é a realidade plena. E aqui se torna palpável toda a diferença entre a paz que o mundo dá e a que Jesus dá. Amém? O texto ainda traz outras características benéficas dessa cidade forte. E os resultados dos benefícios dessa cidade na vida dos seus habitantes. O verso 4 fala aí da confiança. No verso 7 fala das veredas que são planas. O verso 9 fala da saciedade de justiça. Irmãos, isso aí, justiça, o que nós mais estamos sentindo falta nesse país nosso? Justiça. Não é de hoje não, mas hoje parece que está pior. Hoje parece que está mais nítida a necessidade. Mas esse é o cântico que está sendo convocado aqui para os santos cantarem. É o cântico acentuado pelos habitantes da cidade forte. Você está entre esses habitantes? Amém. Então vamos cantar esse cântico para a glória de Deus. Amém? A outra coisa, essa foi a salvação proposta, estabelecida. Vamos agora para a salvação rejeitada. Não é todo mundo que gosta de justiça, não. Não é todo mundo que gosta de paz, não.
Ele fala que quer paz, mas gosta de brigar. Ele gosta tanto de paz que ele só vive brigando. Gosta tanto de paz que só vive discutindo. E os versos 10 e 11 que me deixaram assim meio que perplexo. Não deveria estar, não sei se bem é essa palavra, porque na verdade fiquei admirado com o que se fala aí nesses dois versículos. Tem duas coisas nesse versículo, 10 e 11. Uma é a ação de Deus e a outra é a reação dos ímpios. Porque, irmãos, aqui na igreja a gente está até acostumado a falar e até certo modo enfatizar a ira de Deus, né? E a justiça de Deus. E quando a gente fala assim demais, tem aquela tendência de pensar que o Senhor não dá moleza a ninguém, que o Senhor não tem misericórdia, ou se tem é pouquinho, né? Quando fala demais, né? Amor, a gente nem usa essa palavra. Mas veja bem que não é isso, tá? Hoje temos a oportunidade de mostrar aqui no texto um quadro um pouco mais completo dessa ira de Deus, que não contém apenas ira, ou desses atributos de Deus. Antes da ira, Deus oferece misericórdia, favor, bondade. Olha aí o verso 10. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Que coisa! Que coisa! Vocês estão entendendo? Mesmo que Deus tenha compaixão dele, ele não aprende a justiça. O que acontece? Na terra da retidão, ele não age na retidão, ele age na impiedade. Ele age na perversidade. E não vê a majestade do Senhor. Erguida está a mão de Deus, mas eles não veem. Isso aqui que eu fiquei admirado no texto que eu estou dizendo para os irmãos. Antes da ira, o Senhor oferece misericórdia. Antes de executar os seus juízos, o Senhor oferece favor e bondade e graça. E na realidade, a pregação do Evangelho já é uma demonstração da graça de Deus oferecida a todos os ouvintes desse Evangelho. O mundo tem transformado o Evangelho em um intruso, né? Sem licença, um intruso que não pede licença. Tipo assim, eu não te digo nada que é incômodo, você também não me diz nada que é incômodo. Né? Não é assim que o mundo está? Cheio dos não me toques. Então você não me diz nada que é incômodo, eu também não te digo nada que não é incômodo, e está tudo beleza. E com essa atitude, irmãos, nós e o outro poderemos obter a perdição. Porque o básico do Evangelho é o conselho de Deus. Quando alguém chega para pedir o conselho, você não tenta dar o melhor conselho que você sabe ou que você pode? Se alguém chega assim, queria conversar com você um negócio, estou precisando de uma resposta, precisando de um conselho, o que você tem a me dizer sobre isso? Aí você consulta lá os botões, e a gente que é crente, ora ali rapidinho na cabeça, fica pedindo a Deus misericórdia para iluminar, e a gente dá um bom conselho. E o Evangelho o quê? É o conselho de Deus para a conversão do pecador a Ele. Não é? E o que é conversão? Todo mundo que dirige aqui sabe o que é conversão. O que é conversão? Mudança de direção. Você está indo numa direção, faz uma conversão, aí você muda. Se for para a esquerda, é para a esquerda, se for para a direita, é para a direita. Você está convergindo, você está fazendo uma conversão, você está mudando de direção. E hoje há um suposto evangelho, muito ativo por sinal, que não tem esse básico que nós estamos falando. Porque o básico tem que conter as palavras arrependimento, fé, conversão. Atos 3,19, por exemplo, né? Atos 3,19, cadê?
corrida bíblica, achei. Arrependei-vos, o apóstolo Pedro está dizendo, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo aí? Arrependimento, conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Sem arrependimento não há conversão, sem conversão não há salvação. Então, até o suposto evangelho, até que fala a palavra conversão, mas difícil, quase nunca fala em arrependimento. Estão banindo a palavra arrependimento, e sem isso não há conversão. E aí nós temos visto uma suposta conversão, que na verdade, o que está acontecendo? Eu tenho falado isso para muitas pessoas. O mundo que está se ajuntando num lugar que tem um nome na placa chamado igreja. É um mundo. Aí, só que ao invés de estar lá fora, está aqui dentro. Não aqui em nome de Jesus, mas estou falando no meio das igrejas. É o mesmo mundo. Só que ao invés de estar lá solto, está todo mundo reunido. Está vendo? E por que digo suposta conversão? Porque não houve a mudança de direção. O evangelho, irmão, não é graça barata, porque ela custou um preço mais alto do que conseguimos imaginar. E todo mundo sabe disso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, lá no verso 17, 18, ele diz o quê? Não fostes com coisas comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Bom, as coisas mais valorosas desse mundo. Olha o nível que Pedro colocou prata e ouro. A gente sabe de gente que está dentro da igreja, não fala, você vai ganhar, sai dessa igreja aí que você vai ganhar 100 mil aqui, ó, por dia aqui, durante um mês. Ele não tem dificuldade nenhuma. O apóstolo Pedro falou que isso é coisa corruptível e a gente não foi comprado por isso. Fomos comprados com uma coisa infinitamente maior, de maior valor do que isso. O precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Está vendo? O evangelho não sai por aí mendigando, mas ele insiste. Pode parecer mendicância, de tanto que ele insiste, mas não é. É a insistência da graça. É a insistência da graça, porque muitos lá na glória serão infinitamente gratos por aqueles que insistiram com ele na pregação do evangelho. Está vendo? A irmã Iponina, esses dias a gente estava conversando domingo, né? A senhora até me perguntou da conversão do meu pai. E a gente entrou assim para fazer uma ponte, para chegar lá, não chegamos. Alguns irmãos já sabem, mas tinha um evangelista lá na igreja, que foi a insistência dele. Ele não deixava meu pai em paz. Meu pai trabalhava lá numa padaria, ele passava todo dia lá para pegar o pão, e ele era duro, ele falava assim, você vai para o inferno, se você não converter. Era assim. E falava muitas coisas, a mensagem dele era só isso. Ele não tinha, assim, uma gentileza, uma educação, não. Era assim, mas Deus usa qualquer coisa, que for o caso. Meu pai mudou de emprego, foi para o supermercado, mas cidade pequena era tudo ali mesmo. Foi para um supermercado, ele passava lá, saindo do trabalho dele, bora lá conversar, e insistia. Aí você vai para o inferno. E era assim. E claro, Deus vai trabalhando de várias maneiras, usa outras coisas, usa outras situações, mas a insistência do evangelho, a insistência da graça, e parece mendicância que eu estou falando para alguns, mas não é não. É aquela insistência para que você seja salvo, porque a pessoa que for salva, lá na glória vai dizer, nosso Deus do céu, eu estou aqui por causa de fulano, claro que é por causa de Deus, nós não estamos levando em conta
estão levando em conta a parte humana. Estou aqui por causa de fulano, ele insistiu, ela insistiu. A decisão mais importante da minha vida, agora eternamente eu desfrutarei dessa glória. Então tem hora que tem que insistir, irmão. Tem hora que tem que ser chato. Tem hora. Eu não gosto de ser chato, não. A pessoa não quer, não, tchau. Mas tem hora que a gente tem que ser. Porque esse é o convite do Evangelho. É a primeira coisa, Deus mostrando a sua justiça no Evangelho. Deus mostrando o seu amor pelo Evangelho. Deus derramando a sua graça na pregação do verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. A segunda coisa que eu disse, né? Essa foi a primeira. A segunda, que deixa surpresa e admiração, eu já citei, é que toda demonstração de compaixão e bondade divinas tem efeito contrário nos ímpios, como a gente leu aí. Efeito contrário. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem assim aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Ou seja, eles não aproveitam a graça de Deus para se converter. Você está aqui porque você aproveitou a graça de Deus. Amém? Alguns nem percebem esse negócio de compaixão divina, outros rejeitam a compaixão divina. Tem gente que fala assim, eu não mandei Jesus morrer por mim. Rejeitando a graça de Deus. Então você vai se salvar sozinho, miserável? Você não vai se salvar sozinho. Mas não quer aproveitar a graça de Deus. E outros até vê, mas não tem efeito nenhum na vida deles. São ímpios. Querem continuar praticando suas impiedades. Eles agora desafiam a Deus com seus pecados, não é? Antes eles tinham um temorzinho, uma vergonha. Não, hoje eles aparecem em frente às câmeras assim, faz careta e faz um monte de coisa errada. Não se importa se tem alguém vendo, não se importa se tem alguém filmando, não se importa se alguém vai repreender. Na verdade, vai em cima da pessoa também, que se for repreender. Insistem em seus pecados, eles não se preocupam mais em esconder suas iniquidades, eles até lançam publicamente palavras de ameaça, numa tentativa de intimidar a quem tentar insinuar qualquer reação. Na terra eles agem perversamente. O verso 10 aí. Perante o povo de Deus eles zombam e escarnecem com suas blasfêmias e impiedades, tentando provocar aqueles que são do Senhor. Eles tentam nos provocar. A gente não pode cair nessa provocação. A gente tem a paz dentro de nós, amém? Eles também não veem a mão do Senhor. Verso 11. Ainda que se mostre, ou Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vê. E o desejo nessa profecia é que eles vejam o zelo que o Senhor tem com o seu povo, para que por acaso fiquem envergonhados. Né? A continuação do verso 11. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade. Não, 11, estou lendo 10. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Aqui na versão que eu falei com os irmãos, ó, que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. É um desejo aqui da profecia. Mas eles são ímpios, irmãos, eles não atenderão a esse apelo. E o que vai acontecer? Aí está no verso 20 e 21. O que vai acontecer? Primeiro para nós, vá meu povo, entre nos seus quartos e tranque as portas atrás de você. Está falando para o povo de Deus. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira do Senhor. Por quê? O que vai acontecer? O Senhor está saindo da sua habitação
para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Está vendo? Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aqui fica mais uma vez nítida a diferença entre os justos e os ímpios. A última coisa aqui é a salvação aproveitada, que está nos versos 12 até os 19. Os justos, ao contrário, reconhecem que todas as coisas procedem de Deus. Amém? Amém. O verso 12 diz: Senhor, Tu estabeleces a paz para nós. Olha, tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Olha que bênção. Irmãos, tudo tem origem em Deus. Tudo tem origem em Deus. Se você ler aí o dinheiro, a riqueza, primeiro livro das Crônicas, verso 29, todo mundo conhece esse versículo, de vez em quando é falado aqui, mas preste atenção que coisa magnífica. É o Davi separando ofertas pessoais para a construção do templo. Primeiro livro das Crônicas, 29, verso 12, diz que riquezas e glórias vêm de diante de ti, vêm das tuas mãos, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Olha o verso 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão damos. Eu estou dando ao Senhor aqui o que não é meu, é o que Ele me deu. Olha só. Ele me deu para eu administrar, mas não é meu. A gente não pode ficar falando isso, não precisa, né? Não é que não pode. Não precisa ficar falando isso, né, direto, mas de vez em quando tem que falar, irmão. Tudo que você tem não é seu. Tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Ele que me deu, mas não para que fosse minha posse, porque quando eu partir, eu não vou levar. Ele me deu para que eu desfrutasse e pudesse oferecer de volta para Ele também. Você está vendo? Que não é nada seu. É isso que Davi entendeu. É isso que Davi está dizendo aqui. Quem sou eu para te dar alguma coisa? Quem sou eu? Eu não sou nada, não sou ninguém. Se eu estou vivo até essa idade aqui, é porque o Senhor me preservou. Eu poderia ter sido um aborto, mas estou aqui até nessa idade. Eu cheguei ao reinado aqui porque o Senhor me tirou lá do pasto das ovelhas. Quem sou eu? Glória a Deus. E hoje eu sou um homem assim, famoso, conhecido, né? Tinha dominado as regiões vizinhas, elas eram seus vassalos, pagavam tributos a Israel. Era um homem famoso, era um homem temido, era um homem cheio de riquezas, de honra, de glória, de poder. Poderia, com uma palavra, dar uma pena capital e teria que ser executado ali, mas ele reconhece: Senhor, quem sou eu? Tudo vem de ti. Eu estou te dando o que é teu. Eu estou te dando o que não é meu. Estou te dando o que o Senhor está me emprestando. Aleluia. Olha o Salmo 104. Mesma coisa, o Salmo 104 agora, o verso 27 até o 29. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa esse Salmo. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando tu, eles o recolhem. Abres a mão e enchem-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o pó. Aí, ó. Tanto homens como os animais.
Está aqui nesse número 104, não vai ler agora, lê em casa. Até os leões que saem para a caça, está dizendo aqui que é o Senhor que dá a caça para eles se alimentarem. Glória a Deus. Como ficamos felizes em ver um cristão que entendeu o que Deus fez e faz por ele. Como a gente fica feliz. Um crente generoso, um crente fiel. Como a gente fica feliz. Porque ele é generoso e ele demonstra essa generosidade em alegria. Ele tem prazer nisso. Vai entender, irmão, isso é coisa de Deus, amém? Agora o verso 13 teve um negócio aqui que traz um pouco de incômodo, porque diz: outros senhores, além de ti, nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. E eu vi aqui, como que eu vi isso aqui? A gente vive no meio de muitas coisas, irmãos. Muitas promessas, escusas. Outros senhores nos têm dominado. Não é? Promessas, escusas, pressões externas para sairmos da presença de Deus. São os senhores, coisas que querem assenhorar-se de nós. Tenha se assenhorado de alguns, como eu disse, tem coisas que chamam as pessoas, elas são atraídas e vão para longe da presença de Deus. Outros senhores. Lembrei aqui da parábola lá da semente. E Jesus explicando a parábola, ele disse que dos espinhos, quando a semente caiu ali, já tinha uma plantação de espinhos. Então ela tem dificuldade para crescer, ela até cresce, mas ela não vinga. Ela cresce, ela começa a crescer, mas ela não continua o seu crescimento. Aí Jesus vai explicar essa parte, diz que é o quê? São os cuidados do mundo, são os senhores deste mundo. Tem muitas coisas que atraem, aí as pessoas deixam-se sufocar. São os senhores desse texto. De fato, não é incomum sermos pegos, atraídos por algumas belezas desta vida. O que diz o hino da harpa? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Eles encantam. Tem uns passarinhos bonitos aí na rua, umas passarinhas bonitas aí na rua. Tem umas flores bonitas aí na rua. Eles querem encantar e encanta. Não só pessoas, falando de coisas e pessoas. De todo aquilo que pode oferecer e que atrai, e que inicialmente não é pecado, inicialmente algumas coisas não é pecado, mas desviam a atenção e do caminho. Aí quando você fica fascinado, encantado, como uma serpente que encanta, né? Lembrei que, será que Eva foi encantada? Pensou se ela foi encantada? Começou a conversar fiado. Não tem aqueles encantamentos lá de serpente, lá no Marrocos, lá no Oriente, lá? Não tem serpente que ela encanta a sua presa? Um passarinho mesmo, ela encanta. Como é que é aquele negócio que faz assim com o olho? Nos desenhos? Hipnotiza, hipnotiza o passarinho, e ele vem na boca dela. Ela não precisa ir até ele. Ele não precisa, a serpente não precisa ir até a sua presa. Ela consegue hipnotizar. Tem um tipo de serpente que faz isso. Ela hipnotiza e a presa vem andando sem saber.
que está indo para a morte. Então é assim, passarinhos e belas flores querem me encantar, mas eles são o quê? Vãos. Eles são esplendores mesmo, mas são vãos, terrestres. Eles não vão continuar. Por quê? Contempla o meu lar. Contempla o meu lar. Contempla o seu lar. Contempla o seu lar, é um lar cheio de glória. O nosso lar é um lar cheio de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então o conselho mas façamos como esses dessa profecia. Eles falaram assim: tem muitos senhores, mas só o teu nome honramos. Olha aí, confessa a fraqueza e a força ao mesmo tempo. Temos muitos senhores, às vezes desvia, mas a honra não é neles, é no Senhor. Eu insisto aqui, eu quero estar aqui, mesmo que eu tropece, mas eu quero estar aqui, aleluia. O conselho é esse, irmão: se pausamos no caminho, que acordemos da pausa e continuemos a caminhada. Se tropeçarmos, sacudamos a poeira e prossigamos. Se caímos, que nos levantemos sob a mão forte do Senhor e avancemos. Se as lutas nos afligem, lembremos-nos da paz que recebemos de Cristo e sejamos fortalecidos. E assim sucessivamente. Aleluia. Como eu disse na semana passada, o sermão do capítulo anterior, algumas vezes devemos ficar calados, aguardando a salvação do Senhor. E é isso que o verso 6 vai dizer, o verso 6 não, 16, diz assim: Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Lembra que eu falei isso aqui semana passada? Tem hora que a gente tem que ficar calado e é só esperar a salvação do Senhor, principalmente quando a gente não entende o que está acontecendo, não entende que Deus não respondeu, Deus não vai responder tudo. Então, bom é aguardar em silêncio, Lamentações 3. Bom é esperar em silêncio, bom é ficar em silêncio e esperar a salvação do Senhor. Então ele está dizendo aqui, sussurrou uma oração. No meio da aflição, sussurra uma oração. Angústia, aflição. Nem sempre nos sentimos fortes para orar. Nem sempre nos sentimos em condições para erguer a voz em oração. Às vezes a oração será sussurros e lágrimas apenas, mas é uma oração ainda. Você não pode deixar de orar. Aí o verso 17 e 18 descreve aí uma situação meio que embaraçadora, com uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Então nós nos engravidamos, nos contorcemos de dor, mas o que demos à luz? Vento. Olha que coisa terrível, irmãos. Situação de aflição às vezes acontece com a gente. Imagine Ana, lá antes de dar à luz a Samuel. É possível que ela se imaginasse grávida? Sim, era o desejo do coração dela. É possível que ela sonhasse que estava grávida? Sim, era o desejo do coração dela. Ela está querendo até morrer. É possível que vivesse falando nisso para uma ou outra pessoa e nada acontecia. Esses momentos. Mas no meio da angústia e da aflição, ela sussurrou uma oração. Ela foi confundida com uma ébria pelo próprio sacerdote, mas naquele dia ela foi ouvida. Aí o sonho se tornou realidade, não ficou apenas num desejo, o desejo se cumpriu. E o verso 19 diz o quê? Os mortos reviveram. Aleluia. O sonho se tornou realidade, os mortos reviveram. Qual é o seu sonho aí que já morreu? Pensa aí. Qual o seu sonho aí que já morreu? Quer ressuscitar ele? Oração e lágrimas. Qual o sonho aí que está perdido? Eu vou deixar isso para lá. Oração e lágrimas. Deus está falando. Escuta. Creia. Deus está falando. Nunca bati aqui assim,
Deus está falando. Escuta, ouve, creia. Oração e lágrimas, Deus vai ressuscitar esse sonho. Que clamemos e busquemos ao Senhor. E vamos concluir dizendo, amados irmãos, nós que aqui estamos, ao ouvirmos esse sermão, imagino que entendemos que este cântico também pode e deve ser cantado por nós. Não é um cântico? Versículo 1, esse cântico será cantado em Judá. Pode cantar esse cântico também, cântico de vitória. Fala aí para o seu vizinho, canta esse cântico. Esse cântico fala da salvação divina que nos alcançou. Nós que antes estávamos longe, agora estamos perto do Senhor. Nós que antes estávamos fora das portas da salvação, mas já entramos por ela por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que antes estávamos desgarrados quais ovelhas sem pastor, mas agora Ele nos arrebanhou novamente e nos fez voltar ao caminho. Cantemos esse cântico com alegria, pois ao contrário dos que também ouviram, mas não se achegaram, nossos ouvidos espirituais foram abertos e a palavra da salvação foi implantada e chegou aqui no nosso coração. Cantemos essa canção e exultemos o nome do nosso Deus. Amém? Louva o Senhor com as suas palmas. E fique de pé que a gente vai orar. Glória ao nome do Senhor. Fique de pé para a gente orar.